Bom, se vocês já leram algum livro ou viram algum vídeo sobre redes, provavelmente já ouviram a palavra protocolo. Mas o que realmente são esses protocolos? Os protocolos, eles são como uma espécie de língua universal entre os computadores. Antigamente, quando os primeiros computadores estavam sendo criados, cada fabricante fazia o computador da forma que ele quisesse. Então era impossível um computador de um fabricante A se comunicar com o computador da fabricante B. É como se, por exemplo, eu que falo português estivesse tentando me comunicar com alguém que fosse do Japão e falasse japonês. Nem ele consegue entender o que eu estou falando, nem eu consigo entender ele. E da mesma forma são como os computadores, eles não conseguiam se entender, logo essa comunicação era impossibilitada. Isso começou a gerar um problema, já que as empresas começaram a ter que depender das fabricantes, começaram realmente a ter que comprar sempre do mesmo fabricante. Por isso que foram criados protocolos, como uma maneira de padronizar. Os protocolos são um conjunto de normas. Eles permitem que qualquer máquina conectada à internet, independente da forma como ela foi feita, independente da fabricante, se comunique com outra máquina qualquer também que também esteja conectada à internet. Esses protocolos eles são divididos em 4 camadas, de acordo com o modelo TCP/IP. Eu vou explicar um pouco melhor sobre esse modelo mais na frente, mas basicamente ele possui 4 camadas, onde a camada de aplicação é a camada de mais alto nível, é a camada que o usuário vai interagir, podemos dizer assim. É essa camada que vai fazer a requisição da comunicação. Um exemplo que eu posso dar: no momento que eu abro o navegador web, digito o link de um site e aperto para entrar naquele site, são os protocolos dessa camada que vão fazer a requisição para o servidor. Eles que vão requisitar o servidor que eu me conecte àquele site, que eu receba os dados daquele site para que eu consiga acessar ele. Já a camada de transporte, que está um nível abaixo da camada de aplicação, vai ser responsável por fazer a conexão em si, entre a minha máquina, que é a máquina de origem, e a máquina de destino, que é a máquina do servidor, por exemplo. Ela que vai realizar o controle de fluxo dos dados, ela que vai detectar se há algum erro na mensagem que eu estou enviando, ou que eu estou recebendo, ela que vai, caso tenha algum erro, ela que vai ser responsável por corrigir esse erro, ou por solicitar a correção do erro. Ela vai trabalhar independentemente de qual seja a aplicação que esteja usando, independentemente de qual seja o hardware do meu computador, ela vai trabalhar independentemente disso. Já a camada de rede é a camada que é responsável pelo endereçamento lógico e pelo roteamento. É ela que vai anexar o pacote, por exemplo, o endereço da minha máquina e o endereço da máquina de origem, no caso, e o endereço da máquina de destino. Ela também que vai ser responsável por calcular qual o caminho que o pacote vai fazer até sair da máquina de destino até chegar na máquina de origem. Porque entre a máquina de destino e a de origem, existem diversos roteadores entre esse caminho. Então é ela que vai calculando esse caminho que eles vão fazer. Porque ela que vai calcular o melhor caminho, porque pode ser que um desses caminhos esteja impossibilitado ou que tenha muito tráfego. Então ela vai sempre calcular o melhor caminho até chegar ao destino. Já a camada física, que é a camada de mais baixo nível, é a camada do hardware em si. Ela que são os cabos, ela que é o Wi-Fi, ela que vai transportar os bits em si de uma máquina até a outra, ou na verdade, por exemplo, da minha máquina até o roteador, até o meu roteador, do meu roteador até o próximo roteador e assim por diante. Já a camada de rede, ela é responsável tanto pelo endereçamento lógico quanto pelo roteamento. Esse endereçamento lógico ele é o endereço IP, que eu vou explicar um pouco melhor como ele funciona mais na frente, mas resumindo, ele identifica de maneira única as máquinas na internet. Então, nessa camada de rede, os protocolos vão ser responsáveis por anexar ao pacote tanto o endereço IP da máquina de origem, que é a máquina que está enviando, quanto da máquina de destino, que é a que vai receber.
E também essa camada ela vai ser responsável por fazer o roteamento. Ela que vai calcular qual a rota que esse pacote vai seguir até chegar de uma máquina, para sair de uma máquina até chegar a outra. Porque entre as duas máquinas há diversos roteadores nesse caminho. E ele vai calcular qual a melhor rota. Já que uma dessas rotas pode ser que esteja muito congestionada, ou pode ser que um link não esteja funcionando. Então, de acordo com isso, ela vai passando de roteador em roteador e calculando qual a melhor rota que vai seguir até chegar à máquina de destino. Já a camada física é a camada de mais baixo nível e ela é a camada do hardware em si. Essa camada vão ser os cabos, vão ser o Wi-Fi, vai ser o modem, vai ser os dispositivos que vão transportar os bits em si. E vão transportar de um dispositivo até outro, de um roteador até outro, de uma máquina até um roteador, e assim por diante, até chegar da máquina de origem até o destino também. Existem diversos protocolos, cada um para um motivo diferente, para alguma situação diferente. Mas aqui eu resolvi listar alguns que eu achava que eu julguei ser mais importante para vocês saberem, para vocês conhecerem, e que eles são até bastante conhecidos. O HTTP e o HTTPS, eles são protocolos da camada de aplicação. Os dois têm funcionalidades bem próximas. A maior diferença entre eles é que o HTTPS ele tem uma camada mais de segurança. Eles são usados para navegações em sites da internet. E eles funcionam como uma conexão entre o cliente, que no caso é o navegador, e o servidor, que é onde o site está hospedado. Eles que solicitam a conexão. No momento que eu tento entrar no site, que eu clico no link do site, eles que solicitam ao servidor que eu possa me conectar a ele. Eles que solicitam que eu receba aqueles arquivos. Já o DNS, ele também é um protocolo da camada de aplicação. Ele é responsável por fazer a tradução dos endereços dos sites para o endereço IP. Porque assim, teoricamente, para eu conseguir acessar um site que está hospedado em um servidor, eu teria que ter o endereço IP daquele servidor. Só que é humanamente impossível você decorar vários endereços IPs. No máximo você decoraria, sei lá, uns 8, que é mais ou menos os números de telefone que a gente consegue decorar. Então, para tornar mais fácil a navegação, para a gente não ter que decorar números, o DNS ele faz tradução, ele possibilita que esses sites eles tenham um nome. Por exemplo, meu site.com. E no momento que eu escrevo lá meu site.com, o DNS ele vai fazer a tradução desse meu site.com para o endereço IP daquele site que eu estou tentando acessar. Da mesma forma que no momento que eu tenho o endereço IP, ele faz a tradução desse endereço para o nome do site. O SSH é outro protocolo também da camada de aplicação. Ele permite o acesso e gerenciamento de servidores remotamente utilizando a conexão segura. No momento que eu quero modificar alguma coisa no meu servidor, ou eu quero acessar o meu servidor de uma forma segura, usando criptografia, e remotamente, ou seja, usando outro computador para isso, sem acessar o servidor em si, eu posso utilizar o SSH, o protocolo SSH. Já o TCP é um protocolo da camada de transporte. Ele é um protocolo orientado à conexão. Nessa camada existem dois protocolos principais, que é o TCP e o UDP. O TCP ele é o mais utilizado, porque ele é um protocolo mais seguro, porque ele estabelece uma conexão entre origem e destino antes de iniciar a comunicação propriamente dita. Ele primeiro envia como se fosse uma mensagem solicitando a conexão. Então o servidor ele responde ao cliente dizendo se aquela conexão pode ser feita ou não. Se a conexão puder ser feita, aí sim essa conexão vai haver. Ou seja, tem primeiro essa primeira fase, que é como se eu estivesse solicitando e o servidor estivesse já sabendo que eu estou me conectando a ele. E graças a essa conexão, a chance de ter erro entre essa mensagem que eu estou enviando é menor. Por isso que ele é mais utilizado.
O UDP, que é outro protocolo que eu comentei também nessa camada, que eu não coloquei aqui por ele ser minimizado, ele já é um protocolo de mais baixo custo, porque ele não é orientado à conexão, ou seja, ele simplesmente envia a mensagem, ele simplesmente envia as coisas sem fazer essa conexão antes. E por último, o protocolo Ethernet, ele é um protocolo da camada de mais baixo nível, que é a camada física. Ele recebe os dados que são entregues pelos protocolos de mais alto nível, que são os protocolos das camadas superiores. Eles inserem eles dentro de quadros e para poder enviar esses dados através da rede, para enviar de um ponto a outro da rede. No caso do protocolo Ethernet, eles funcionam para conexões cabeadas, ou seja, dentro, por exemplo, da minha LAN, da minha rede local, se eu tenho 2 computadores ligados utilizando o cabo, provavelmente ele está utilizando esse protocolo Ethernet. Como eu tinha falado antes, com a criação dos primeiros computadores, era uma bagunça, porque cada fabricante fazia da forma com que ele queria e a comunicação era impossibilitada por causa disso. Então, depois de um tempo que foram surgindo alguns modelos para padronizar e fazer com que os computadores conseguissem se comunicar. No caso, nós temos o modelo OSI e o TCP/IP. Esses modelos eles dividem o processo de comunicação em camadas. No caso do modelo OSI, ele divide em 7 camadas e o TCP/IP ele divide em 4. E essas camadas elas são para facilitar tanto a implementação quanto o estudo, o entendimento de como aquilo funciona. Porque se você for estudar algo muito complexo ou tentar implementar algo muito complexo, acaba sendo uma tarefa muito difícil, muito complicada, e também no momento que você tiver que mexer em alguma coisa, é capaz de você alterar outra coisa e fazer com que tudo pare de funcionar. Também é muito suscetível a erro. Por isso, essa divisão em camadas. Porque essas camadas, elas são independentes entre si. Elas fazem uma função bem determinada e passam para outra camada. Elas utilizam dados que recebem da camada superior e passam o que elas fazem para a camada inferior. Mas elas são independentes entre si. Por exemplo, no caso, se eu tenho umas 7 camadas, e eu quiser implementar uma nova funcionalidade na camada de transporte, por exemplo, um novo protocolo, ou alterar alguma coisa, eu não vou mexer nas outras camadas, assim fica menos suscetível a erro e fica também bem mais fácil de ser entendido, de entender o que está acontecendo. A diferença entre o modelo OSI e o TCP/IP, além do número de camadas, é que o modelo OSI ele padroniza como as redes devem se organizar para que elas sejam compatíveis, e ele é um modelo mais teórico, ele não é implementado na prática. Já o TCP/IP, ele é uma pilha de protocolos que realmente foi implementado na prática, e ele é utilizado até os dias de hoje. Apesar de que ele se baseia no modelo OSI, o que realmente é implementado é o TCP/IP. E na imagem nós podemos ver que a camada de aplicação do modelo TCP/IP ela abrange tanto a camada de aplicação, apresentação e sessão no modelo OSI. Já a camada de transporte e de rede é a mesma, tem as mesmas funcionalidades. E a camada física, que também é conhecida como interface de rede, no caso, do TCP/IP, ela abrange tanto a camada física quanto a camada de interface do modelo OSI.